O que realmente está por trás do carnaval? Qual a origem dele? O que a Bíblia diz? Qual o significado espiritual? Existem duas coisas muito importantes que você precisa fazer nesse carnaval e eu vou falar com você aqui tudo isso nesse vídeo. Tá simplesmente imperdível, por isso não pisca o olho, vem comigo. Olá, eu sou Elbert Souza e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a obter um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Diz para mim, é isso que você quer? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, dá o seu joinha para você não perder os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. O que eu vou falar com você aqui nesse vídeo é importante por pelo menos dois motivos. Para que você possa, claro, obter mais conhecimento teológico e bíblico para a sua própria vida. O segundo motivo pelo qual é importante é porque esse vídeo vai te incentivar a ajudar outras pessoas que precisam urgentemente ouvir uma palavra de Deus por meio de você. Então, sem perda de tempo, vamos lá. Bom, primeiro, qual o significado do carnaval? Você sabe o significado do carnaval? Eu trouxe aqui para você uma breve explicação. Quanto à origem da palavra carnaval, ela vem aí provavelmente, né, popularmente se diz, do latim carnis leval, que quer dizer o quê? Retirar a carne. Adeus a carne. Daqui a pouco você vai entender por que isso, retirar a carne ou adeus a carne. E para você entender, eu quero responder uma outra pergunta. Qual é a relação do carnaval com o cristianismo? Pasmem os senhores. Sim, existe uma relação. Carnaval tem a ver com o cristianismo. Em que sentido? Bom, o cristianismo, não sei se você sabe, mas ele está dividido em duas grandes vertentes, que são os cristãos católicos e os cristãos protestantes ou evangélicos. Então, por que o carnaval quer dizer uma espécie de adeus à carne? Isso porque o carnaval acontece antes da quaresma dos católicos, quando o consumo da carne é proibida para os católicos. Então se diz que um papa ele estabeleceu ali esse termo que hoje conhecemos como carnaval para poder marcar a terça-feira que antecede o início da quaresma, né? Que antecede a quarta-feira de cinzas, não é? Então, carnaval. E aí esse termo se popularizou em nossos dias. Porém, o que acontece no carnaval? A gente sabe que o carnaval não é só isso. Um marco aí para aqueles de fé católica saberem que estão às vésperas da quaresma, né? Bom, a maioria das pessoas sabem que o carnaval é uma festa, né? Quase ninguém pensa no carnaval aí, os católicos provavelmente, né? Mas a maioria das pessoas não estão pensando no carnaval como a prévia da quaresma. A maioria das pessoas, quando fala de carnaval, o que elas têm em mente é a festa que vai vir, não é? O uso excessivo de álcool, as relações íntimas com pessoas desconhecidas, o uso de trajes que deixam o corpo quase que totalmente exposto. É no carnaval quando as pessoas se sentem livres para enlouquecer. Elas saem de si por alguns dias e fazem tudo aquilo que querem a fim de satisfazerem os desejos da sua carne.
tudo é permitido nessa época. A única coisa que é proibido é proibir. É proibido, proibir. O resto está totalmente liberado. Pessoal, qual a origem da festa do carnaval? Falei para vocês aqui da origem da palavra, né? Provavelmente tem a ver aí com o próprio catolicismo e a quaresma deles. Agora, qual é a origem da festa do carnaval? Essa grande festa que acontece no nosso país, onde as pessoas, como disse aqui, dão vazão para a sua carne. Existem algumas teorias sobre a origem do carnaval. Uma delas tem a ver com Ísis. Ísis era uma deusa da Babilônia. E alguns entendem que o carnaval tem a ver com o antigo culto que era prestado a essa deusa. Outros estudiosos pensam que o carnaval vem das chamadas Saturnais romanas. Professor Elbert, que negócio é esse? Calma, que eu vou te explicar. As Saturnais romanas eram festas feitas para Saturno. Quem era Saturno? Saturno era um deus romano. Essas Saturnais romanas, a princípio, duravam um dia. Depois, o imperador Augusto passou para 3 dias. E com o passar do tempo, aumentou-se para 1 semana. Bom, durante os dias de festa dessas Saturnais, algumas coisas aconteciam. Primeira, as diferenças sociais eram esquecidas. Ricos e pobres se relacionavam ali na festa junto, ninguém lembrava mais quem era rico, quem era pobre, se relacionavam com os outros de modo normal, de modo igual. Segunda coisa que acontecia nessas Saturnais, os problemas eram abafados em meio àquelas festas. Como a gente diz hoje, né? Procurava-se afogar os problemas na bebida, na folia. A pessoa acha que lá na bebida ela vai conseguir afogar os problemas dela. Bebe da 1 até a 51, não é para esquecer os problemas. Nós cristãos, nós somos ensinados pela palavra de Deus a enfrentar os nossos problemas confiando em Deus, buscando socorro em Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso abrigo. Mas aqueles que não temem a Deus, que não o têm, não buscam enfrentar os seus problemas. Eles fogem deles e por isso eles se afogam ali nos mais diversos tipos de vícios. E terceiro, nessas Saturnais, ninguém precisava pôr freio nas suas ações. Faziam tudo aquilo que tinham vontade, não é? Isso acontecia há muito tempo atrás, né? Isso acontecia antigamente. E então a gente pode perceber que, de fato, faria muito sentido pensarmos que o carnaval tenha vindo daí, não é? Porque é bem parecido com o que acontece hoje. Bom, uma terceira possibilidade aí é que tenha vindo a partir do deus Baco. Tá? Quem era Baco? Baco, na mitologia grega, era o deus do vinho. Baco era o deus das orgias, das bebedeiras, certo? Não é bem o que a gente vê no carnaval? Tudo isso? Bebedeiras, orgias? Pois é, inclusive é a partir do nome deste deus da mitologia grega, Baco, que surge a palavra bacanal. Vem daqui. Certo? Então faria todo sentido. Agora, vamos a algo muito importante. O que a Bíblia diz sobre esses acontecimentos, essas coisas que acontecem no carnaval, a festa do carnaval? O que a Bíblia diz? Bom, ainda que não seja possível determinar com certeza a origem da festa do carnaval, uma coisa
nós sabemos indubitavelmente, ou seja, sem dúvida. O que nós sabemos sem dúvida quando nós olhamos para a palavra de Deus? Que o homem, desde os tempos antigos, é escravo do pecado. Isso daqui olhando para a história da humanidade também. Por exemplo, esses relatos que eu te falei aqui são relatos que estão aí na história, coisas que aconteceram há muito tempo atrás. E os tempos foram passando, as pessoas têm mania de dizer que a sociedade evoluiu, que nós estamos em pleno século XXI, que evoluímos muito. Na verdade, o homem não evoluiu. Ele continua sendo um pecador miserável que carece desesperadamente de Cristo. O homem era escravo do pecado naqueles tempos e hoje vemos isso nas festas de carnaval, continua sendo escravo do pecado, faz tudo para satisfazer essa natureza pecaminosa, faz tudo aquilo o que se opõe a Deus e o que se opõe à palavra de Deus, certo? Por isso eu trouxe aqui para você um texto muito interessante da palavra de Deus, que está no Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Olha só como que esse texto parece que é alguém contemplando o carnaval nos nossos dias e vendo como que o ser humano é. Parece que o salmista está escrevendo esse texto hoje, não é verdade? Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Mas o que aconteceu? Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, o carnaval, ele, na verdade, demonstra aquilo que está dentro do ser humano. Não é que as pessoas se transformam nessa época. Elas simplesmente extravasam aquilo que são sem Cristo. Desde os tempos antigos até hoje, a verdade é que nada mudou. Desde as festas dos deuses gregos e romanos, como vimos aqui, até a última baladinha que aconteceu final de semana passado, é tudo igual. É tudo igual lá dentro do coração do ser humano. Desde Adão, depois da queda, até o bebê que está nascendo nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo e falando com você. Desde Adão até o último bebê que nasceu, é tudo a mesma coisa dentro do coração humano. Eu gosto muito de uma frase que diz: o coração do problema, guarde isso, é o problema do coração. Então, o grande centro, o grande ponto central, nefrálgico, fulcral, o grande ponto central de todos os problemas é o problema que tem dentro do coração do ser humano e que só Cristo pode sanar e resolver. Então, meus irmãos, o homem natural, ou seja, o não convertido, ele sempre vai ter a mente, ele sempre vai ter o coração ante Deus, ou seja, contrário a Deus, a sua verdade, o seu evangelho, a sua palavra e aquilo que Deus exige de nós, não é? Aquilo que Deus requer de nós, aquilo que Deus estabeleceu para nós, eles são anti-Deus, eles são inimigos da cruz, eles são hostis a Cristo. E é assim o carnaval, uma festa que afronta a Deus, uma festa que é imoral, que é anti-família e que é anti-Cristo, ou seja, é contra Cristo, é contrária a Cristo. Agora deixe-me responder uma pergunta. É pecado participar do carnaval para apreciá-lo como arte? Será que é pecado? Bom, nós não podemos ser legalistas ao ponto de determinar o que as pessoas devem fazer exatamente, o que não devem fazer, além daquilo que a palavra de Deus prescreve
claramente. Mas será que não existem elementos no carnaval contra os quais a palavra de Deus se opõe? Sim, existem. Por mais que tenham alguns elementos de arte no carnaval, não é, por exemplo, música é arte, dança é arte, os figurinos é arte, tem os carros alegóricos. Por mais que tenham esses elementos de arte, você precisa se lembrar o princípio que rege o carnaval, o princípio que está por trás de tudo, que é fazer tudo aquilo que se tem vontade, que é fazer de si mesmo o seu Deus, ao invés de se sujeitar àquilo que Deus diz para nós que é bom, que é reto, que é puro, que é agradável. O princípio do carnaval é fazer aquilo que você mesmo quer, mesmo que o que você deseja é o que Deus abomina. É você fazer de si mesmo o seu próprio Deus, edificar no seu coração um trono para si e adorar a si mesmo, fazendo tudo o que você tem vontade. Então, o que está por trás do carnaval, na verdade, é uma grande promoção de desordem e de promiscuidade. Nós precisamos rejeitar as obras das trevas. Certo? Veja o que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Romanos 13, do 11 ao 14. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas. O cristão deve rejeitar as obras das trevas. Evistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, o cristão e o carnaval não tem nada a ver, são coisas totalmente separadas, hostis, antagônicas. Agora, uma outra questão que eu falei com você aqui no início do vídeo é o que precisamos fazer diante da realidade do carnaval em nosso país. Existem duas coisas que você precisa urgentemente fazer. Pastor, aliás, não sei se ele é pastor, né? O Silas Campos, acredito que sim, presidente do Ministério Fiel, ele fala que o cristão verdadeiro deve encarar o carnaval de duas maneiras, sendo, primeira, rejeitar, não participar, nem mesmo da Ibope assistindo lá na televisão, né? Hoje em dia também muitas pessoas acompanham pela internet. Então, a primeira coisa que você deve fazer é rejeitar o carnaval. Segunda coisa que ele diz que acredita que devemos fazer é avisar aos perdidos, seus parentes, seus amigos, que Deus é contra a festa do carnaval, contra as coisas que acontecem lá, contra a promiscuidade promovida nesses dias, contra a bebedeira que acontece nesses dias, contra a vazão às obras da carne que se dá nesses dias de um modo ainda mais efusivo. Então, nós precisamos avisar que os que se dão à prática das obras da carne, como diz a Bíblia, bebedeiras, orgias, prostituições e impurezas, não herdarão o reino de Deus. Então, olha aqui para mim. Essa é uma grande oportunidade que nós temos para evangelizar as pessoas. Esta é uma grande oportunidade que você tem para apresentar o evangelho para as pessoas que você conhece. Novamente, volto a dizer, não de uma forma legalista, moralista, olhando de cima para baixo, se sentindo melhor do que ninguém, porque você foi salvo pela graça.
Se não fosse a ação de Deus na minha e na sua vida, nós também estaríamos nessa condição. Mas humildemente pedir graça a Deus para que você seja capaz de expor o evangelho para estas pessoas que foram cegadas pelo Deus deste século, orando e pedindo a Deus que abra o entendimento delas, pegando a palavra de Deus e expondo em amor as verdades de Deus. Certamente, muitas pessoas não vão ouvir você. Muitas pessoas vão desconsiderar aquilo que você vai falar para elas. Mas entre essas pessoas haverá aqueles que Deus alcançará por meio da sua palavra. Deus alcançará os seus eleitos, os seus escolhidos. Nós não sabemos quem são, mas Deus o sabe, Deus o conhece. O que nós precisamos fazer é evangelizar, é falar do amor de Deus, certo? Use então esse conteúdo para que você alcance outras pessoas, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Se você está assistindo esse vídeo e você não é nascido de novo, se você não experimentou a verdadeira conversão, se você está desviado e afastado da presença de Deus, arrependa-se, quebrante-se neste momento. Saiba que o Senhor é Ele quem reina sobre tudo e sobre todos, e que todos nós devemos nos render diante dele. Derrube os ídolos do seu coração e que apenas o Senhor reine na sua vida, que você renda-se a ele, entregue-se de todo o seu coração, de toda a sua mente, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma a ele, para que você desfrute daquilo que traz mais prazer do que as coisas oferecidas pelo carnaval. Incomparavelmente maior é o prazer e a alegria que nós temos em Deus, que desfrutamos em Deus por meio de Cristo Jesus, que nos concedeu o seu divino Espírito. Certo? Pessoal, se você que está me ouvindo aqui, veio até aqui, tem vontade de aprender a interpretar a palavra de Deus com profundidade, eu vou deixar aqui embaixo para você o link para você entrar para a nova turma do meu curso de interpretação bíblica com uma condição especial. Vai estar aqui embaixo na descrição. Também vou deixar um vídeo que vai aparecer para você aqui, neste lado aqui, que vai te ajudar a aprofundar mais o seu conhecimento da palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e eu fui.